Rafaela Cantarucci, medalha de ouro em campeonato de judô. Presidente reeleito da OAB Barbacena fala do pleito eleitoral e do futuro da entidade. Feira de Ciências na Escola Estadual Bias Fortes. E Comércio divulga horário especial de Natal. Grupo Citra de Davi inicia temporada de apresentações. Novo estabelecimento comercial gera 190 empregos em Barbacena. No Direito em Resenha, a nova lei de proteção de dados. No quadro de entrevista, Dr. Ângelo Feres. Tudo isso e muito mais aqui no Resenha. Atletas de várias cidades participam da Corrida do Galo em Barbacena. A tradicional Corrida do Galo, com percurso de 5 km, reuniu mais de 400 atletas em Barbacena no dia 24. Na categoria masculino, o grande campeão foi Reginaldo Silva e na segunda colocação, Valdir Moraes. Na feminina, a primeira colocada foi Josi Castro. Segundo os organizadores, foi a primeira vez que a competição teve como palco uma cidade do interior, uma vez que sempre foi realizada na capital Belo Horizonte. Os alunos do Polo Musical de Artes Cênicas da Educação Integral Integrada de Barbacena vão apresentar um pouco do que aprenderam durante as aulas de música. O recital de Natal está marcado para o dia 9 de dezembro na sede do próprio Polo, na Praça Dom Silvério, no centro, às 19 horas. O Polo Musical iniciou suas atividades este ano e atende alunos de escolas estaduais. Barbacenense conquista medalha de ouro em campeonato de judô. A atleta Rafaela Cantarucci, da Academia de Judô Nintai Ryoku, trouxe na bagagem uma medalha de ouro conquistada no Campeonato Brasileiro de Ligas, realizada na cidade de Mariana. Um outro destaque da competição foi Ana Clara Paiva na conquista de uma medalha de bronze. Só neste ano, os atletas da academia somam 21 medalhas entre ouro, prata e bronze de participação nos campeonatos brasileiro, mineiro e na Copa Mineira. Barbacena teve mais um importante momento de debate de políticas públicas voltadas para os direitos da criança e do adolescente com a 7ª Conferência Municipal. Um momento que reuniu o setor público e entidades ligadas a ações voltadas para a criança e o adolescente. O evento aconteceu no Salão da Paróquia de Santo Antônio, dia 29. Como resultado final, elaboração de propostas a serem apresentadas na Conferência Estadual. A terceira subseção da OAB Barbacena, como aconteceu em todo o estado de Minas Gerais, passou por mais um pleito eleitoral. 2 chapas concorreram e a vencedora foi a chapa 1, a Vanguarda. E esta semana recebemos em nosso estúdio o presidente reeleito, Dr. Paulo Afonso. Confere a seguir em nossa entrevista exclusiva. A vida passa, mas as lembranças são eternas. Um lugar para você se conectar com as melhores memórias já vividas, daquela pessoa especial que já não está entre nós. E invista em tranquilidade. Na compra de qualquer jazigo, nossa empresa ampara sua família com um seguro de vida por 1 ano. Parque Repouso da Saudade. Último dia 24, aconteceu em todo o estado de Minas Gerais, a eleição aí da OAB, tanto para eleger presidente na OAB estadual, quanto nas subseções de várias cidades do estado de Minas, e aqui em Barbacena, na terceira subseção também tivemos a eleição, 2 chapas concorreram, estamos aqui com o Paulo Afonso, que é o atual presidente da OAB Barbacena, e também a sua chapa foi reeleita com 399 votos. Obrigado, Paulo Afonso, por atender o nosso convite e estar aqui no nosso programa Resenha, no nosso quadro de entrevista. Eu que agradeço o convite, é muito bom sempre estar aqui, que é o programa Resenha, o jornalista Kleber, sempre parceiro nosso da OAB. Então, a felicidade é minha de poder vir aqui no seu programa, Kleber. Nós tivemos aí, Paulo Afonso, uma eleição que foi muito movimentada. Na primeira vez que você foi eleito presidente com a chapa,
foi só uma chapa. Dessa vez tivemos 2 chapas concorrendo. A sua teve aí o dobro de votos com relação à chapa 2. Isso aumenta a sua responsabilidade enquanto presidente, e dessa nova chapa, nesse novo mandato, vai ficar aí até o ano de 2021? Não tem dúvida, Kleber. A leitura que a gente faz desta votação expressiva na nossa chapa, na chapa 1, é não só o trabalho que foi desenvolvido durante não só os 3 últimos mandatos que eu estava à frente da presidência, mas, na realidade, dos últimos 9 anos em que o nosso grupo está à frente da OAB de Barbacena. Na realidade, Kleber, a OAB, não sou eu o grande responsável por tudo que acontece na OAB. Nós somos uma equipe grande, não só da diretoria e do conselho, mas outros advogados que nos seus trabalhos em comissões, né, ou mesmo no apoio à diretoria e do conselho, vem desempenhando nos últimos 9 anos. Né? O presidente anterior a mim era o Reinaldo Humberto, né? Eu fui tesoureiro no primeiro mandato dele, fui vice-presidente no segundo mandato. Então, é um trabalho de equipe, realmente um trabalho de equipe. Né? Então, a leitura que nós fazemos desta expressiva votação é que este trabalho vem dando certo. Né? Não só o nosso trabalho em equipe, né? Tudo que foi desenvolvido, mas não se pode deixar também de fazer a leitura da questão da responsabilidade. Não há a menor dúvida que a confiança depositada pelos advogados de Barbacena na nossa chapa, na nossa equipe, né, aumenta a nossa responsabilidade e, no lugar de nós nos acomodarmos, né, acharmos que tudo que foi feito já está bom, não. Nós ficamos mais incentivados a fazer muito mais pelo advogado de Barbacena e de toda a região, os advogados da nossa 3ª subseção. Com certeza é um voto de confiança que nós queremos honrar com muito mais trabalho. Fizemos muito, mas temos muito mais a fazer e nós vamos fazer. Bom, dentro do que vocês fizeram aí nesse mandato de vocês, qual foi a realização que foi fundamental nesse processo para conseguir essa votação expressiva e aí vencer as eleições? É até difícil a gente poder pontuar, né, ou selecionar uma ou 2 medidas ou ações dessa nossa gestão ou mesmo das gestões anteriores às gestões do nosso grupo. Na realidade, nós podemos destacar, né, a estrutura do trabalho do advogado hoje em Barbacena. Né? Nós reformamos todas as salas, né? A OAB mantém sala nos fóruns da Justiça do Trabalho, do Juizado Especial e da Justiça Comum. Todas essas salas foram integralmente reformadas, com móveis planejados, elas foram equipadas, né, com computadores. Quando nós assumimos a principal sala da OAB em Barbacena, que é a da Justiça Comum, ela ainda tinha máquina de escrever, há 9 anos atrás, com computadores já super popular. Nós não tínhamos computadores na sala, né? Então nós assumimos, fizemos, né, as reformas, nós criamos a sala da nós criamos a sala da Delegacia da Polícia Civil, né? Então nós não tínhamos sala, inclusive é uma das únicas salas existentes no Estado, né? Não é comum salas de advogados em delegacias, né? Nós criamos também o parlatório em Barbacena, né? Não existia o parlatório. O advogado criminalista ele atendia o seu cliente num corredor que não tinha cobertura, né? Exposto ao sol, à chuva, com o preso, o detento, algemado com as mãos para trás e o agente penitenciário segurando esse detento, ou seja, não havia privacidade garantida por lei. O parlatório foi criado por nós, né? Nós construímos o parlatório, fizemos uma sala de espera também no presídio, para que o advogado possa esperar mais comodamente, já que o processo de retirada do preso da cela para ser levado ao parlatório para ter com o advogado é um processo mais lento, né? Foi construído também a sala e parlatórios na nossa gestão e na gestão do Dr. Reinaldo no manicômio judiciário, né?
Então, nós estamos armando a estrutura e melhorando a estrutura de trabalho do advogado em Barbacena. E como você mesmo noticiou, você mesmo nos visitou, você mesmo nos entrevistou, né? A nossa grande realização mais recente é a reforma integral da sede administrativa da OAB de Barbacena, que igualmente é uma das melhores sedes do Estado. Nós temos quase que 200 subseções, ou melhor, nós temos mais de 200 subseções no Estado, e poucas contam com sede. E aquelas que contam com sede próprias, né, poucas têm a estrutura que nós temos em Barbacena, que foi uma obra em parceria com a Caixa de Assistência ao Advogado, como bem você noticiou, né? Essa reforma ela não só modernizou a nossa sede administrativa, mas transformou todos os espaços acessíveis a pessoas com necessidades, né? Então, hoje nós temos um salão com 100 lugares, absolutamente confortável, com som, material de data show, ar-condicionado, banheiros, né, adaptados, conforme já havia falado. Nós instalamos em Barbacena os escritórios compartilhados, né? São 4 escritórios que atendem não só os recém-formados, mas qualquer advogado que queira agendar lá na OAB o atendimento com o seu cliente, né? Com comodidade, com estrutura, né? Internet, computador. O advogado pode oferecer um café expresso para o seu cliente, né? Tem água, biscoito. Então, é realmente uma estrutura invejável. E sem falar nas estruturas que foram instaladas também nessa última reforma, para os trabalhos do Conselho, que é um trabalho muito importante, é um trabalho ético, né, dos processos disciplinares em Barbacena e da própria Secretaria da OAB. Então, são estruturas, reformas que foram feitas com o apoio da Caixa de Assistência ao Advogado, que dá total apoio ao trabalho do advogado. Em outro ponto, Kleber, que a gente pode destacar, o ótimo relacionamento, a construção de um ótimo relacionamento com as instituições, não só com o judiciário, mas também com as instituições responsáveis, direta ou indiretamente ligadas à justiça, né? Então, a OAB de Barbacena, ela construiu, em prol da sociedade e em prol do trabalho do advogado, isso tem que ficar muito claro, né? Ela construiu um relacionamento muito profícuo com o judiciário, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o presídio, né, os agentes penitenciários, os órgãos de arrecadação, Receita Federal, Receita Estadual, Prefeitura Municipal. Então, hoje nós temos um relacionamento, um canal aberto com todas essas instituições, tudo visando o respeito ao advogado, respeito ao trabalho do advogado e, consequentemente, um fruto social, vez que o advogado é o grande responsável pela defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, né? Então, é um trabalho bem importante que eu queria destacar. Realmente, a sede ficou muito bonita mesmo, totalmente funcional. Para quem conheceu a sede antes e depois da reforma, você percebe claramente toda a mudança, né? E a gente fica feliz, porque isso quem ganha é Barbacena, são os profissionais que hoje utilizam deste espaço. Nós tivemos aí esse período eleitoral que foi bem movimentado. Qual que é a avaliação que você faz deste período aí, concorrendo com outra chapa, uma vez que da outra vez só a sua chapa estava na disputa? Isso. Não é a primeira eleição nossa com concorrência, né? A primeira vez que nós nos candidatamos, houve 3 chapas em Barbacena, né? Nós saímos vitoriosos. Depois, um segundo mandato do Dr. Reinaldo, não houve chapa concorrente, né? O meu primeiro mandato também não houve. Então, na realidade, nós viemos de 2 gestões com chapa única, né? O que não é incomum nas subseções do Estado, né? Muitas subseções são chapa única, talvez possa arriscar que a maioria das subseções, né? E desta vez nós então tivemos uma chapa concorrente encabeçada pelo nosso amigo Dr. Rodrigo Macedo, né? E é muito produtivo. A gente acredita que a eleição, né, com concorrência, Kleber, ela cria realmente um debate muito mais profícuo do que de chapa única, né? E sem dúvida, quando nós temos 2 ou mais chapas concorrendo a uma eleição, quem ganha é a democracia, né? A democracia da nossa OAB, é o advogado. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida que esta eleição, com
à concorrência da Chapa 2, ela foi muito mais produtiva e vai produzir muito mais frutos dentro do nosso trabalho na OAB. Bom, a gente sabe da importância, né, desses espaços todos que vocês criaram para facilitar o trabalho do advogado, mas assim, todos os associados sempre esperam da instituição que promova alguma atividade cultural, social, e dentro das 16 propostas do plano que vocês apresentaram durante a campanha, está promover o trabalho cultural e social da OAB. Como vocês pretendem fazer isso para movimentar ainda mais a classe? Isso. Kleber, outro marco que eu destaquei dois, né, o aparelhamento do trabalho, dos locais de trabalho do advogado e a questão do relacionamento com as instituições ligadas direta e indiretamente ao judiciário, mas eu posso destacar outros grandes feitos, né, dessas gestões que vêm se seguindo na OAB, né? E dentre elas é transformar a OAB numa entidade com maior participação do advogado, né? Nós temos trabalhado muito nesses últimos anos, eu principalmente dedicado muito na minha gestão, para que o advogado se sinta realmente representado pelo seu órgão de classe, pela OAB. Então, nós aumentamos demais a participação do advogado. Hoje nós temos várias atividades sociais, várias atividades culturais, né, que não existiam no passado e que hoje congregam a advocacia de Barbacena e de toda a região. Então, nós já fizemos, nesses últimos 3 anos, como eventos anuais, a festa junina da OAB, nós fizemos o almoço ou jantar do mês do advogado, em outubro, né? Fizemos a festa de reinauguração, sempre procuramos fazer atividades em comemoração, nesses últimos 3 anos foram feitos, né? Ao Dia da Mulher e outras datas comemorativas, né? Então, nós temos realmente trabalhado bastante para que o advogado tenha o seu momento de lazer, né? E ele possa usufruir da companhia dos seus pares, até mesmo buscando um melhor relacionamento que, não temos dúvida, vai refletir no trabalho do advogado, né? O advogado, quando ele está numa demanda, ele não pode confundir as coisas, né? Não é porque ele está em lado oposto que ele luta pelo direito do seu cliente, o outro advogado luta pelo direito contrário, né? Por vez daquele seu cliente, né? Não quer dizer que eles são inimigos ou que eles não devem manter um bom e cordial relacionamento. Então, evidentemente que essa participação, todos esses eventos sociais que nós promovemos, visa também auxiliar o advogado dentro desse seu trabalho tão importante. Então, pretende aumentar mais esse trabalho cultural e social para envolver mais os advogados? Sim, claro. Nós temos alguns projetos, né? Temos uma pequena galeria de exposição de artes, né? Já expusemos alguns trabalhos de artes plásticas, né? Pinturas, desenhos de alguns advogados. Queremos dar ainda mais ênfase a esse trabalho, né? Essa galeria, pequena galeria, funciona hoje no fórum, né? Na sala da OAB do fórum. É um projeto que nós pretendemos dar continuidade, né? Temos alguns advogados diretamente ligados à área de cultura, né? E já conversamos para, inclusive, criarmos apresentações culturais, envolvendo até o próprio advogado, né? Então, há projetos nessas áreas, não há dúvida. A gente sabe da importância desses projetos e a gente quer, sem dúvida, implementá-los aqui em Barbacena, né? Temos uma preocupação com a área da saúde, né? E promovemos o ano passado não só a corrida do advogado, a primeira corrida da OAB, mas nós promovemos também uma caminhada, né? 2 eventos distintos, o CA Aminhar, né? Que é um projeto da Caixa Estadual, e também a corrida da OAB, para conscientizar não só advogados, mas a população em geral, da importância do exercício físico para a saúde, né? Como que a atividade física pode reduzir os riscos de infarto e tantas outras doenças, né? Nós promovemos também, em parceria com a Caixa, no estado de Minas Gerais, Kleber, a maior campanha de vacinação de advogados do Brasil, né? E Barbacena, todos esses anos, esteve inserida, os advogados são vacinados contra HN1 gratuitamente, isso já se vem repetindo durante 3 anos, né? Então, é cultural, é social, é saúde, é estrutura, é isso que a OAB tenta propiciar o advogado. Nós gostaríamos de fazer muito mais, Kleber, mas muitas vezes nos esbarramos em um problema financeiro, né?
os recursos são finitos, né? Não são infinitos, e isso às vezes nos proporciona algumas limitações. Para se ter uma ideia, isso foi bastante falado durante a campanha, a OAB de Barbacena tem 3 anos que não recebe repasses, né, do Conselho Estadual. Por lei, as subseções elas teriam uma participação de toda a anuidade paga pelo advogado inscrito naquela subseção. Barbacena, nós temos 797 advogados quites com a sua anuidade, né? Ou seja, que vieram aptos ao voto e que estavam quites com a sua anuidade. Se nós realmente recebêssemos parte, como diz a lei, destas anuidades, com certeza nós conseguiríamos fazer muito mais. Mas mesmo com os poucos recursos que nós temos conseguido, temos feito muita coisa e o advogado pode esperar. Vem muita coisa por aí. Bom, dentro das propostas de vocês aí de campanha, uma que chamou muita atenção é que vocês pretendem lutar pela instalação da Justiça Federal em Barbacena. Qual a importância de ter esse trabalho na cidade em facilitação das ações do advogado? Isso. Dentro das questões, inclusive constitucionais, né, nós temos várias justiças, entre elas a Justiça Federal, né? Então, alguns telespectadores aí que estão nos assistindo e que não conhecem a sistemática, né, a Justiça Federal ela é responsável por julgar algumas ações específicas, entre elas ações muito comuns contra o INSS, né? E nós não temos Justiça Federal em Barbacena. Nós temos a Justiça Estadual, que nós chamamos popularmente de Justiça Comum, e nós temos a Justiça Federal do Trabalho. Mas a Justiça Federal, né, nós não temos em Barbacena. Nós pertencemos à Subseção Judiciária Federal da cidade de São João del Rei. E lá, uma serventuária já me confessou que 70% do movimento da Justiça Federal de São João del Rei, ele é de parte ou de advogado de Barbacena, né? Então, houve uma questão política, indiscutivelmente, podemos falar isso não é um segredo para ninguém, foi uma questão política que a Justiça Federal de São João del Rei foi instalada, né, a Justiça Federal da região foi instalada na cidade de São João del Rei. E é uma luta antiga, inclusive anteriormente à instalação da Justiça Federal em São João, Barbacena já lutava pela instalação da Justiça Federal em Barbacena. Tanto que lembro-me de termos ido em várias autoridades, inclusive procuramos por apoiadores desse movimento, né, deputados, senadores, fomos aos tribunais, inclusive ao Tribunal de Justiça, que também se beneficia com a instalação da Justiça Federal, porque retira algumas causas do foro estadual e eles iriam para o foro federal. Nos reunimos com muita gente e tínhamos promessa de que essa Justiça Federal seria instalada e quando nós nos deparamos, a Justiça Federal que nos foi prometida foi instalada na cidade de São João. Era uma luta do Sérgio Murilo, que infelizmente não ganhou esse pleito para a seccional mineira, né, de trazer para Minas Gerais um tribunal regional federal. Porque Minas também não tem um tribunal regional federal, né? As causas das subseções judiciárias federais de Minas, elas são julgadas em Brasília, né? E nós tínhamos muita esperança que vindo a justiça, ainda temos muita esperança que vindo o Tribunal Regional para Minas, nós então tenhamos a Justiça Federal em Barbacena. É uma luta, sempre foi uma luta nossa, né? E continua sendo. Vamos continuar lutando para que tenhamos em Barbacena a Justiça Federal. Mas, com certeza, né, eu creio que seja a compreensão de todos os advogados, principalmente, é uma luta que não depende só da gente, né? Evidentemente que essa instalação depende muito mais das esferas governamentais do que nossa. Mas, com certeza, continuaremos lutando, porque essa luta é uma luta antiga da subseção de Barbacena. Tomara que consiga para facilitar os trabalhos, não só dos profissionais de Barbacena, mas de toda a região, uma vez que nós somos cidade de polo. Bom, vocês aí concorreram pela chapa 1 e na estadual ganhou a chapa 2. Como que vocês pretendem trabalhar esse relacionamento com essa chapa que ganhou na estadual para desenvolver um trabalho que atenda a todos os profissionais?
Sim. Usávamos muito a nossa nominação de chapa, né, OAB Vanguarda, tanto aqui em Barbacena quanto no estado, e agora nós já mudamos, inclusive nas redes sociais, não somos mais a OAB Vanguarda, nós somos todos advogados, né? Porque, acabado o pleito eleitoral, não há que se falar mais em divisão entre a advocacia. Isso espero que aconteça em Barbacena, né? E temos certeza que acontecerá no estado. Nós, pessoalmente, temos ótimo relacionamento com o Raimundinho, que é o vencedor do pleito estadual, né? O da Chapa 2. Tenho ótimo relacionamento pessoal também com o Dr. Luiz Cláudio Chaves, né, atual conselheiro federal, e que se elegeu na chapa de Raimundinho para a presidência da Caixa de Assistência. E, inclusive, já falei com o Luiz Cláudio ao telefone, e ele, mais uma vez, reafirmou o que eu estou dizendo aqui com vocês, né? A OAB é de todos os advogados, o pleito eleitoral passou e não há mais divisão, né? Então, nós desejamos muito sucesso à administração da chapa vencedora nesse pleito estadual e temos certeza que, como sempre fomos bem atendidos, né? Também seremos pelo Dr. Raimundinho e o Dr. Luiz Cláudio na Caixa de Assistência ao Advogado, né? É indiscutível que a OAB estadual passa por uma crise financeira sem precedentes, há muitas dívidas a serem sanadas, né? O que vem, inclusive, trazendo prejuízos muito grandes às subseções que não recebem qualquer repasse, né? Passamos 3 anos com bastante dificuldade por causa dessa realidade financeira, mas nós acreditamos, tínhamos muita esperança que o Sérgio Murilo, a quem nós apoiamos, fez um trabalho extraordinário na Caixa em Minas Gerais, né? Tirando a Caixa de uma dívida de 70 milhões de reais, né? E transformando a Caixa numa grande empresa superavitária, né? Hoje a Caixa ela é uma potência no estado de Minas, ela pelas mãos do Dr. Sérgio Murilo, ela se transformou e é um exemplo para as caixas de todo o país, né? Que também são deficitárias, são ineficientes, né? Então, ele dá consultoria hoje para as caixas de outros estados. Nós tínhamos muita esperança na vitória dele e que ele pudesse transformar a OAB no que ele transformou a Caixa, né? Transformou a Caixa nessa potência toda. Mas nós acreditamos que o Dr. Raimundinho, no seu 5º mandato, né, terá condição de fazê-lo e nós torcemos e com certeza ele poderá contar com a ajuda de Barbacena para transformar a OAB. O lema da sua chapa era a OAB mais forte e é o que nós queremos, uma OAB mais forte. Então esperamos que ele possa cumprir a sua promessa que já vem no seu slogan de uma OAB mais forte. Condições para fazê-lo, eu acredito que ele tenha, né? Porque tem a experiência de ter dirigido a OAB a estadual por 4 mandatos, né? Então ele vai assumir o seu 5º mandato. E nós temos mesmo a desejar muito sucesso para a chapa 2 vencedora no estado, né? Mesmo não tendo sido aquela que nós apoiamos aqui. Mas não existe mais divisão. Somos todos advogados em Barbacena e no estado de Minas Gerais. Então, junto com o Paulo Afonso aí, no próximo mandato até 2021, além do Paulo Afonso, que é o presidente, está como vice a Aline Ferreira, o secretário-geral é o Umbelino, secretária adjunta a Camila Coimbra, a tesoureira vai ser a Ana Elisa, e temos também os conselheiros, a Anne, o Djalma do Carmo, Fábio Furtado, Rodrigo Varejão, Simone Rodrigues e Márcio Maciel. É o grupo, né, que está aí junto, que vai estar à frente da OAB Barbacena até 2021. Nós desejamos vocês sucesso, que vocês consigam fazer muito mais do que já fizeram pela OAB de Barbacena, porque se a OAB vai bem, a cidade também vai bem, quem ganha são os profissionais e também toda a população. E obrigado por atender nosso convite mais uma vez, estar aqui com a gente, podendo falar um pouco de todo esse processo eleitoral e de algumas ações aí da OAB Barbacena. Kleber, muito obrigado por ter nos convidado, é sempre um prazer estarmos aqui, mas quero que você me permita fazer aqui um agradecimento muito especial ao advogado e advogada de Barbacena e de toda a nossa região, da comarca de Mercês, da comarca de Alto Rio Doce, que também pertencem à nossa
terceira subseção, né? Infelizmente, eu ainda não consegui agradecê-los pessoalmente, né? Tive até dificuldade para responder as mensagens, né? Logo após o pleito, eu tinha no meu celular mais de 200 mensagens para serem respondidas, né? Foram respondidas todas, com um pouco de demora. Ontem eu ainda estava acabando de fazer responder essas mensagens, né? Mas vou usar aqui da TV para fazer este agradecimento, né? Quero agradecer demais ao advogado e advogada de Barbacena, que acredita no nosso trabalho e acredita que nós podemos fazer mais, né? Então fica aqui realmente a minha gratidão à advocacia de toda a terceira subseção por acreditar no nosso trabalho. E eu espero que possamos fazer muito mais. E fica um convite para que todos os advogados possam participar efetivamente da OAB. Todas as solenidades, entrega de carteiras que fazemos mensalmente, Kleber, eu sempre digo aos advogados, né? A OAB, ela é o advogado, ela só faz sentido com o advogado. Por isso, fica o meu convite a todos, indistintamente, venham participar da nossa OAB. Faça parte da nossa OAB. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, Paulo Afonso, pela entrevista. Sucesso aí no novo trabalho. Um show de criatividade em Feira de Ciência de Escola Estadual. A entidade divulga horário especial de Natal. Esses são alguns dos assuntos do próximo bloco aqui no Resenha. Há 28 anos no mercado de Barbacena e região, a Temperos Prático busca soluções práticas, otimizando o preparo dos alimentos, levando o melhor sabor à mesa das famílias. Pensando no seu bem-estar, a Temperos Prático utiliza somente ingredientes de qualidade, frescos e naturais, produzindo temperos, condimentos e molhos de forma artesanal, mantendo assim o sabor natural dos ingredientes. Surpreenda sua família e amigos. Com uma pitada de sabores vibrantes, a Temperos Prático dará um toque especial a seus pratos. Feira de Ciência retrata ensinamentos executados em sala de aula. A criatividade, trabalhar nos mínimos detalhes, fez a Feira de Ciência da Escola Estadual Bias Fortes uma verdadeira mostra do sério trabalho que a instituição realiza com seus alunos em sala de aula. Pequenos estudantes de séries mais avançadas, altamente preparados e seguros do que falavam, deram um show de explicação do tema que lhe foi proposto apresentar. Outros estudantes, orgulhosos de verem sua produção diante de um contexto maior que era a feira. Uma manhã de sábado que levou famílias inteiras para apreciar cada trabalho preparado do que a ordem do dia era o conhecimento. A comunidade do bairro Valentim Plenace está em festa, pois os fiéis estão celebrando sua padroeira, Nossa Senhora das Graças. Todos os dias, celebração eucarística seguida de novena às 19 horas. No dia 8, solenidade da Imaculada Conceição de Maria, com missa às 19 horas e logo em seguida, procissão e coroação da Santa. A comunidade pertence à paróquia de Nossa Senhora da Piedade. O fim de ano já chegou. Hora de ir às compras natalinas. Em Barbacena, o comércio já está em ritmo de vendas natalinas. É grande o número de pessoas que circulam pela área central da cidade em prol dos festejos de final de ano. O Sindicomércio, para facilitar o acesso das pessoas em suas compras, divulgou o horário especial de Natal. Os detalhes e as perspectivas de vendas para este ano com o presidente do Sindicomércio, Oswaldo Fernandes. O comércio de Barbacena espera já um pequeno crescimento no movimento em relação ao ano passado, porque nós estávamos aí com a economia bastante represada. E estamos lançando então aí já o horário de Natal, o horário especial, e divulgando para os consumidores, também para as empresas se organizarem. O comércio de Barbacena vai funcionar no dia 8 de dezembro, que é o feriado de Nossa Senhora da Conceição, e tradicionalmente o comércio de Barbacena já tem funcionado nessa data tão importante para o comércio. Como será sábado, o comércio vai funcionar a partir das 8 horas até as 14 horas nesse dia 8 de dezembro. Então, atenção aos consumidores para que não percam
o time desse movimento desse dia, que é muito importante. É um dia para o consumidor ir às compras com tranquilidade, com calma, e para ele ter um atendimento mais tranquilo nas lojas, porque ainda não está naquele burburinho próximo do Natal. Também, durante todo o período do horário natalino, o comércio vai funcionar a partir das 9 horas da manhã, para poder se adequar melhor ao horário de verão. E na semana que antecede, vai funcionar até as 20 horas. Já na semana anterior ao Natal, o comércio vai funcionar até as 21 horas aqui em Barbacena. Nos 3 dias que antecedem, o Natal especialmente, inclusive o domingo, o comércio da cidade vai funcionar de 8 às 18 horas. Aliás, de 9 às 18 horas. Tá? E assim, dessa forma, nós entendemos que os consumidores poderão ir às suas compras com bastante tranquilidade, aproveitando os momentos mais tranquilos para ser bem atendidos e escolher os seus produtos com bastante calma. A seguir, no quadro Direito em Resenha, a doutora Ana Cristina responde a questionamento de nossos telespectadores sobre a nova lei de proteção de dados. Nosso Direito em Resenha dessa semana, vamos estar falando aí sobre lei de proteção de dados. A doutora Ana vai estar respondendo a várias perguntas que chegaram para nós através do nosso e-mail, da nossa hashtag, sobre essa lei que está aí já em vigor, doutora. Não, ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de agosto desse ano, mas ela prevê um tempo de adequação, a gente chama de vacatio legis, e ela só vai entrar em vigor em 14 de fevereiro de 2020. Mas, apesar dela ainda não estar em vigor, a preocupação do mundo jurídico é que o tempo é muito curto e as empresas precisam se adequar rapidamente, porque as multas são muito altas e as penalidades também. Então, quanto antes, empresários, população, todas as pessoas ligadas à coleta e armazenamento de dados comecem a se preparar o mais rápido possível. Bom, essa era a pergunta do Michel, que chegou para nós. Então, ainda não está valendo a lei? Não, ainda não. Ela só entra em vigor mesmo em fevereiro de 2020. Bom, uma outra pergunta que chegou para a gente, que é da Sabrina. Facebook e outros vão parar de coletar dados das pessoas? Não. O que acontece? Todas as redes sociais... existe muito, por exemplo, quando você vai entrar num condomínio fechado ou no prédio de algum órgão público, eles pedem o seu CPF. Você vai fazer um cadastro num site de cursos online, eles pedem os seus dados, as redes sociais pedem os seus dados, as lojas, né? Você vai numa farmácia, você dá o seu CPF para fazer um cadastro e ter desconto. Então, todas essas informações, as informações que você passa para um hospital, para um consultório médico, enfim, toda vez que você cede os seus dados pessoais para qualquer tipo de transação, né, com interesse financeiro ou não, né, mas que tenha necessidade de ter os seus dados pessoais para te identificar, eles vão continuar acontecendo. Só que daqui para frente, ou melhor, da entrada em vigor da lei em diante, esses dados precisam ser consentidos, ou seja, a pessoa que está passando os dados, ela tem que assinar um termo de consentimento ou consentir verbalmente, de alguma forma, ela vai consentir que os dados dela sejam coletados. Esses dados precisam ser tratados da forma que a lei exige, e as empresas que coletam e tratam esses dados, elas precisam garantir que elas têm um sistema de segurança suficiente para que esses vasos não vazem e não sejam utilizados sem ser para aquela finalidade específica da coleta.
A lei fala, inclusive, o termo tratamento de dados dentro da lei, ele está até num artigo específico da lei. Tratamento é coleta, armazenamento, transferência, classificação, pesquisa, exclusão, tudo que diz respeito a dados é chamado na lei de tratamento. Então, toda vez que a empresa coletar um dado, ela vai ter a obrigação de tratar esses dados de acordo com os requisitos legais. Então, muito provavelmente, as redes sociais vão continuar pedindo os seus dados, só que elas terão a obrigação de tratar esses dados com muito mais segurança, muito mais cuidado e garantir para os organismos de fiscalização do governo que eles estão realmente seguros. Porque o que acontece? O ano passado, eu acho, o Facebook deixou vazar os dados de mais de 80 milhões de usuários e nada aconteceu, pelo menos aqui no Brasil. Então, a partir de agora, se isso voltar a ocorrer, as empresas têm duas obrigações: notificar os usuários e providenciar para que isso seja corrigido o mais rápido possível. Essa proteção é muito interessante para o cidadão. Ela vai garantir que ele passe esses dados para alguém ou para alguma empresa, mas sabendo que eles estão seguros. E uma outra novidade também da lei a empresa precisa manter um canal de comunicação aberto através do seu controlador junto à comunidade. Então, você vai poder acessar seus dados, corrigir os seus dados, apagar os seus dados. Então, a comunidade jurídica decidiu, né, e reconheceu que os dados são seus. Então, eles precisam ser tratados com o seu acompanhamento, sua autorização, em primeiro lugar, e o seu acompanhamento, né? E não é só CPF, o seu endereço, o endereço do seu local de trabalho, o nome dos seus pais, o seu estado civil, tudo isso é considerado dado pessoal. E a partir de agora vai ser tratado de uma outra forma. A gente ouve muito falar que às vezes as pessoas ligam para a gente fala assim, mas como conseguiu o nosso número de telefone? Ou às vezes a gente recebe uma correspondência, mas como que essa pessoa, essa empresa conseguiu as nossas informações? Isso está embutido dentro de todo esse processo dessa proteção. Exatamente. Na parte em que a lei fala justamente do tratamento de dados, existem cláusulas específicas em que esses dados podem ser cedidos ou transferidos a terceiros. Então, vai ficar tudo muito mais fiscalizado. Se uma empresa para onde você passou os seus dados tiver interesse, e ela tem que justificar o motivo, ela tem que te dar a finalidade dessa transferência de dados, ela tem que pedir a sua autorização. Então, a tendência uma lei desse porte, ela vai levar muitos anos para se ajustar, mas a tendência é que as pessoas comecem a receber menos telefonemas e correspondências de locais, de empresas onde ela nunca teve nenhum contato. Tá? A grande finalidade da lei é evitar que os dados pessoais sejam utilizados com finalidade de publicidade, de direcionamento de publicidade, na verdade, né? Não sei se você já reparou, você pesquisa um dia na internet um colchão. No dia seguinte, você tem uma série de ofertas desse produto nas suas redes sociais, na sua timeline. E é exatamente o que vinha acontecendo quando esses dados não eram tratados sob fiscalização. A tendência é que isso pare de acontecer. Bom, com relação aos dados da pessoa que é menor de idade, como que fica? Há uma diferença? Essa é uma dúvida do Cataldo que nos enviou, ele até identificou, ela é do bairro São José. Perfeito. Existe sim. O artigo 14 da nova lei, ele é dedicado ao tratamento de dados para crianças menores de 12 anos. Então, elas não podem autorizar a cessão de dados, um dos pais ou responsável legal é que vai ter que fazer isso. Existem restrições, mesmo com a autorização dos pais para o tratamento desses dados, está tudo no artigo 14. Muita coisa já era regulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas com a lei nova fica mais protegido ainda. Tá? É o mesmo, quase o que aconteceu com uma categoria nova que surgiu na lei, que são os chamados dados sensíveis. A criança também está especificamente protegida num dos artigos da lei. É importante até abrir um parênteses, que assim,
de você ter cuidado na hora de você estar nas redes sociais, de ficar colocando seus dados pessoais, principalmente números de documentos. Isso é fundamental, porque aí a lei não está protegendo. Se você está abertamente colocando suas informações, a lei não te protege nesse processo. A lei, ela tem um artigo que especifica exatamente isso. Se o próprio titular dos dados der publicidade a eles, ele não pode responsabilizar ninguém. Tá? Agora tem uma pergunta muito interessante, doutora Ana, que podem me recusar emprego com dados de minhas redes sociais? Ou seja, eu tenho uma empresa, você é candidata à vaga e eu vou nas redes sociais e busco as informações. Eu posso recusar através dessas informações? É uma pergunta muito interessante, viu? O que acontece? Mesmo antes do advento dessa lei, a CLT ela já prevê que nenhum emprego pode ser recusado por motivo de discriminação. Então, claro, cada caso é um caso, mas essa prática de ir às redes sociais de alguém e entender que ali existem motivos suficientes para que um emprego seja negado, é uma situação que já era prevista em lei e fortemente combatida. Agora, a lei nova, ela reforça mais ainda essa afirmação. Eu tinha acabado de falar nos dados sensíveis, né, que são uma nova categoria de dados apontados pela lei nova. Ele diz o seguinte: dados sensíveis são todos aqueles que podem te identificar, mas por motivo de convicção religiosa, opção sexual, ligação com organismos, sindicatos ou organizações de cunho religioso, político, filosófico. Tudo isso são chamados dados sensíveis e eles têm uma proteção muito maior da lei. Então, com relação à negativa de emprego, por um desses motivos, né, por um desses dados que a empresa venha considerar como prejudiciais para o preenchimento daquela vaga, eles são definitivamente proibidos por lei. É uma prática não recomendada, é uma má prática das empresas e não pode ocorrer. A lei, inclusive, antes, ela também já previa que determinados anúncios de emprego, que sem nenhuma justificativa apontam, por exemplo, a vaga, preferimos, né, alguém que seja homem, preferimos que seja mulher, preferimos boa aparência. Tudo isso é uma má prática em direito trabalhista. Então, não. Definitivamente, se uma empresa negar emprego para quem tem todas as qualificações que o cargo exige, por motivos de ter indícios nas redes sociais de que aquela pessoa não serve para o emprego, está errado, deve ser combatido em todos os RHs, setores de recrutamento, devem estar bem atentos a isso, porque isso realmente não pode ocorrer. Então, nesse momento que a gente vive com essas redes sociais aí abertas, muito abertas mesmo, onde se publica de tudo, onde se aceita tudo, é importante mesmo ter cuidado com o que se posta nas redes sociais. E essa lei vem realmente para proteger muito, né, o cidadão. Ela cria vários mecanismos de defesa para o cidadão, que é o que eu comentei, que ele vai poder fiscalizar os dados, ele vai poder pedir os dados, ele pode querer saber de uma empresa quais são os dados que ela tem disponíveis a respeito dele, ele vai poder mudar esses dados, alterar esses dados, e ele vai poder pedir, inclusive, que eles sejam excluídos. Alguns dispositivos da lei falam que quando a finalidade da coleta de dados acabar, um contrato, por exemplo, a empresa é obrigada a excluir esses dados, ela não pode mantê-los indefinidamente. Então, ela cria uma situação de segurança muito grande para o cidadão. Ela cria também muitas obrigações para a empresa, uma série de cargos que vão ter que passar a existir dentro das empresas de grande ou pequeno porte, seja de que setor elas forem. Elas precisam criar esses novos cargos, né? Existe a figura da autoridade nacional, que não ficou muito bem esclarecida na lei, talvez seja objeto de regulamentação posterior, que é essa chamada autoridade nacional, que seria um agente público responsável pelo armazenamento geral de todas as informações de todos os cidadãos no país. Né? A gente já tem aí o Big Data, é uma realidade muito palpável.
Mas essa figura não ficou definida, mas ela vai ter que existir. Um outro aspecto interessante é que mesmo que você faça um negócio com uma empresa que tem sede no exterior, que é o caso da grande maioria das redes sociais, se você ceder os seus dados aqui no país, a empresa no exterior ela tem que seguir essas novas normas e se adequar a elas. Então, se você fez um negócio no Brasil, forneceu os seus dados no Brasil, você está protegido por essa nova lei. Tá? A gente agradece a doutora, nós agradecemos também aos telespectadores que vêm aí ao longo dos nossos programas ajudando a fazer o Direito em Resenha, porque nós estamos aqui para levar mais informações. A doutora Ana está para responder, esclarecer as suas dúvidas. Você pode continuar mandando para a gente a sua pergunta. No nosso próximo programa, nós vamos dar continuidade à Lei de Proteção de Dados, não é isso, doutora Ana? Vai ser necessário porque existem vários desmembramentos de interesse do cidadão, das empresas. Uma área que vai ser muito afetada também é a área dos profissionais ligados à saúde. Os dados de saúde são considerados dados sensíveis, então isso vai provocar, claro que toda a área ligada à saúde, ela já vinha de um bom tempo para cá, tomando muito cuidado com os dados dos pacientes, mas tanto a tecnologia, a revolução tecnológica e a proteção legal, ela exige que tenha agora muito mais cuidado com relação ao prontuário eletrônico, por exemplo, compartilhamento de informações entre planos de saúde, seguradoras e instituições de saúde. Acho muito interessante a gente 3, 2, 1. Acho muito interessante a gente abordar isso num próximo programa, porque é um dos setores que vai ser mais impactado com a nova lei. Então, no nosso próximo Direito em Resenha, vamos estar falando aí sobre os dados e as medidas de segurança a serem adotadas pelos profissionais da área de saúde. E será o tema do programa que você pode estar mandando as suas dúvidas para nós, para o nosso e-mail, jornalismo@estacãominas.com.br ou para a nossa hashtag jornalismo Estação Minas. E no próximo programa vamos estar aqui novamente abordando esse tema com o nosso objetivo é levar informações, esclarecer suas dúvidas. Doutora, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e até mais o nosso uma próximo vez. programa. Até lá. Confira no próximo bloco. Projeto na EPICAR beneficia 130 estudantes de escolas municipais. Conheça um pouco da história do grupo Cítara de Davi. A Casa Moreira está fazendo aniversário e quem ganha o presente é você. Nas compras acima de R$100 em produtos Weber, Quartzolite ou Amanco, você concorre a 2 motocicletas Yamaha Factor. É só preencher o cupom. Aproveite esta oportunidade. Quem sabe você não começa o ano com uma Yamaha zerinho, hein? Casa Moreira. Mais conforto na hora de comprar o acabamento do seu imóvel. Desde 2014, que a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR, desenvolve um trabalho junto à comunidade com o programa Forças no Esporte, Provesp. Neste ano, atendeu a 130 crianças e adolescentes entre 8 e 13 anos das escolas municipais Professor Iaiá Moreira e Sebastião Francisco do Vale. O encerramento das atividades este ano aconteceu no dia 28. Na execução do programa, os estudantes são envolvidos em atividades esportivas como atletismo, futebol e vôlei, recreação e musicalização. O Profesp é um projeto desenvolvido pelas Forças Armadas em parceria com o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação. Simplicidade pautada na união, onde todos juntos, em um só objetivo, evangelizar através da arte, da cultura e da música. O grupo Cítara de Davi iniciou no dia 1º mais uma temporada de suas apresentações de Alto de Natal. E nossa equipe esteve no local onde acontecem os ensaios e toda a produção para saber um pouco mais deste belo trabalho que encanta a todos há 9 anos de estrada. Nós estamos levando para as apresentações um tema que é bastante atual, a peregrinação. É uma reflexão sobre o exílio, sobre a migração e sobre a imigração. Uma vez que o Natal, por ser um tema bastante amplo, ele nos possibilita refletir sobre vários assuntos, vários temas. E a nossa opção esse ano, pensando no
que está acontecendo, contextualizando com o que está acontecendo ao redor do mundo e até na nossa cidade, com essa quantidade de pessoas que vão e que vêm de fora, nós pensamos no tema Peregrinos de Belém. Vocês trabalham a questão do pastoril. De onde surgiu tudo isso? A ideia do pastoril, ela surgiu de um estudo, uma pesquisa, para que pudéssemos trazer para o Natal um resgate das tradições, do folclore, da cultura popular. E como nós pertencemos à paróquia aqui do Bom Pastor, nós imaginamos assim de fazer alguma coisa ligada também ao Bom Pastor. Porque o pastoril ele surge em Portugal a partir dos capuchinhos que prestam uma homenagem à Nossa Senhora Pastora. Então, aquelas festas populares portuguesas que vieram com a colonização para cá e sofreram influências africanas, indígenas, elas se misturaram aqui e formaram o que a gente hoje chama de pastoril. Alguns pastoris têm influência holandesa, na Pernambuco, Olinda, né, principalmente Olinda, e aqui em Minas Gerais, no norte de Minas, com a nossa mineirice mesmo, com elementos de Minas Gerais, né, da cultura mineira. Então nós pegamos algumas coisas do Nordeste e algumas coisas aqui do norte de Minas e trouxemos para Barbacena. Vocês sempre trabalham a evangelização com o grupo de vocês. Vocês sempre têm um presépio. O que você pode falar desse trabalho de evangelização para todos nós? Esse trabalho de evangelização, ele tem a proposta de trazer a boa nova de Jesus através da arte, de uma comunicação mais alegre, mais envolvente, mais emocionante e que traga às pessoas assim a beleza, né? A contemplação do belo também que está aí no Natal. A simplicidade, mas também a beleza do Natal. Apresenta para a gente qual que vai ser, né, que já está aí na tradição, o Menino Jesus que vocês adotam nas apresentações. Ele já está há muitos anos com vocês. Há 9 anos. Né? Ele já faz parte das apresentações há 9 anos. O ano que vem, a Cítara de Davi vai ter a alegria de comemorar 10 anos. Uma soma gratuita de talentos e dons faz das apresentações do Cítara de Davi um espetáculo de evangelização. Cada detalhe dos figurinos é confeccionado por integrantes do próprio grupo, pois tudo é preparado dentro do tema proposto para que a mensagem a ser transmitida seja completa, como apresenta Adriana Oliveira, uma das coordenadoras do Cítara. Então, nosso figurino, nós temos 2 costureiras, que é a Ana Paula e a Nancy, que faz toda a roupa. Mas todos os acessórios, todos os enfeites são confeccionados e colocados por mim. Alguns enfeites que vamos usar este ano foram feitos por Dona Dulce, minha mãe. Ela executou todas essas flores que as meninas vão usar nos arcos. São flores que são artificiais, mas são muito delicadas, que ela procura fazer de forma com a natureza, né, bem bonita. E todos estes arcos vão serem usados este ano. É uma grande novidade do pastoril. Também temos aqui as roupas confeccionadas pela Ana Paula e o nosso figurino. Esse ano, toda bordada, é uma grande novidade, porque adquiriu brilho, adquiriu assim, mais beleza ainda para as meninas que dançam. E essa roupa, ela tem um significado. Todas as roupas do grupo têm um significado. As cores têm um porquê. O colete aqui, no caso, é da Diana. A Diana, ela representa a união das 2 cores, dos 2 cordões. Cordão vermelho, sangue de Cristo. Cordão azul, manto de Nossa Senhora. A saia é a mesma coisa, tem os 2 lados, o cordão vermelho e o cordão azul. A música é também um marco das apresentações do Cítara de Davi, o que dá um toque muito especial e se mistura às falas das personagens, deixando cada minuto mais atraente. Odair José de Oliveira dá detalhes de como é o processo musical do grupo. Olha, a seleção é feita através do estudo que a gente faz
e onde nós temos músicas de origem portuguesa, de onde surgiu o pastoril, e ele veio para o Brasil com a colonização, onde sofreu as influências dos povos indígenas, africanos. E então nós temos as músicas no ritmo de folia, nós temos músicas no ritmo mais clássico, onde nós temos um tenor que canta, como São José. Nessa música, por exemplo, ele expressa aquela dúvida que teve, aquela dúvida onde ele expressa a dúvida que ele teve assim de você pai adotivo do Filho de Deus, né, de Jesus Cristo, será que eu tenho essa capacidade? Então a gente procura sempre trazer todo esse contexto do Natal, a essência, né, para trazer para as pessoas o real significado do Natal, para que as pessoas possam entender como tudo aconteceu, por que tudo aconteceu, né? Então nós temos na música o papel principal para passar essa mensagem, onde participam os músicos, onde nós temos sanfona, violão, violino, a percussão com os tambores, e temos instrumentos de origem indígena, né? Onde a gente prioriza muito a harmonia, né? E os sons mesmo, onde vão chamar a atenção do público para esse assunto, para essa apresentação, onde a gente traz o Natal, né? Reavivando essa chama tão importante no coração das pessoas. Estar inserida no grupo, numa ação voluntária, emociona Maria das Graças. É muito gratificante. Para te ser sincera, a gente fica aguardando o final do ano para que minhas amigas, o grupo todo, possa se apresentar e levar com verdade a palavra de Deus, mostrando um jeito nobre de falar sobre Deus. É muito gratificante ver o Natal chegar desse modo, alegre. Todas as pessoas festejando a vinda do menino Jesus, o nosso Salvador. A cítara de Davi o ano inteiro está entregue a este trabalho para o fim do ano. Todos se sentem muito felizes, o grupo é muito unido. É coisa de Deus, né? É coisa de Deus. Deus gosta da união, Deus gosta da simplicidade. Maria foi uma mulher simples. Então, a cítara de Davi leva isso para o povo. A simplicidade é onde já tem bastante gente seguindo a cítara de Davi. Não tem como expressar mais, porque a cítara, o trabalho, a dedicação já fala por eles mesmos. Nesta temporada, são 5 apresentações e o tema é Peregrinos de Belém. A primeira teve como palco a matriz de São Pio X, no bairro João Paulo II. A próxima será no dia 8, na matriz de Santo Antônio, em sequência, no Bom Pastor, dia 15. Pela primeira vez, estará em Mariana, na Praça Gomes Pereira, dia 22. E encerra sua temporada no dia 6 de janeiro, na matriz do Bom Pastor, com o oratório de Natal, às 20h30. O grupo Cítara de Davi tem 65 integrantes que emprestam seus dons para um bem muito maior, a evangelização. Sede da Associação Médica retorna com atividades depois de ampla reforma em sua estrutura. Há 28 anos no mercado de Barbacena e região, a Temperos Prático busca soluções práticas, otimizando o preparo dos alimentos, levando o melhor sabor à mesa das famílias. Pensando no seu bem-estar, a Temperos Prático utiliza somente ingredientes de qualidade, frescos e naturais, produzindo temperos, condimentos e molhos de forma artesanal, mantendo assim o sabor natural dos ingredientes. Surpreenda sua família e amigos. Com uma pitada de sabores vibrantes,
A Temperos Prático dará um toque especial a seus pratos. Com o prédio todo revitalizado, a Associação Médica volta com suas atividades. Depois de mais de 2 anos fechado para uma ampla reforma, o prédio da Associação Médica de Barbacena voltou a estar de portas abertas para as atividades da entidade e qualquer outros eventos de interesse da sociedade. O prédio recebeu uma revitalização moderna que deixou o espaço mais funcional e seguindo todas as normas de segurança estabelecidas pela lei. Uma das novidades foi a acessibilidade, o que passa a permitir a movimentação de todos em sua sede. Há adequações, né, que exige hoje as normas regulamentares, né, de segurança, né, sanitárias, e a associação estava assim, um prédio já mais antigo, e junto com os colegas, toda a diretoria, e resolvemos fazer essa reabilitação do prédio, né, e prestar esse prédio não só para a classe médica, para a gente aqui fazer reuniões científicas, também fazer reuniões sociais e também culturais. É um novo espaço que Barbacena ganha, um espaço bonito, moderno, né? E com a tradição que já existe a nossa associação. Uma associação que foi fundada há 66 anos atrás, em 1952. Nosso primeiro presidente foi o Dr. Galdino Abranches. Hoje eu estou aqui representando a nossa classe como presidente. A cerimônia de inauguração na noite do dia 29 foi marcada por homenagens aos ex-presidentes da entidade. Fundada em 1952, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Entre suas ações, atividades associativas, científicas, sociais e culturais, bem como defender os interesses de seus associados. Mais um supermercado em funcionamento em Barbacena e mais geração de emprego para a cidade. Há mais de 13 anos atuando em Barbacena e região, o COIMED, Odontologia e Medicina, se aprimora continuamente, trabalhando com profissionais especialistas e buscando novas tecnologias, visando o conforto, segurança e o melhor atendimento técnico e pessoal a seus pacientes. E nesta busca pela plena satisfação dos seus clientes, ampliou sua atuação abrangendo atendimento em psicologia, dermatologia, nutrologia, cardiologia e podologia clínica, oferecendo um local completo destinado à sua saúde com um suporte diferenciado. Cuide do sorriso e da saúde de sua família com o COIMED. COIMED, quem conhece, confia. Música na Praça já é uma tradição na manhã do segundo domingo de cada mês. E a próxima apresentação do projeto será dia 9, com a participação de vários músicos e grupos de Barbacena, numa valorização dos artistas da cidade. Um dos destaques nesta edição será a presença da Associação de Pais e Amigos do Autista de Barbacena, AMAB, com estande comercializando camisas e adesivos da entidade, com foco no desenvolvimento das atividades e recebendo doações como cestas básicas, roupas, brinquedos, leite para a utilização da AMAB. Barbacena vai encerrando o ano com destaque em um grande quesito, a geração de empregos. Com a expansão da rede Salles de supermercados em Barbacena, na abertura de sua terceira unidade na cidade, são 110 novos empregos diretos e 80 indiretos, e assim beneficiando diversas famílias. A inauguração desta importante conquista para o universo comercial e empresarial foi na manhã do dia 29. Epifânio Parreira Júnior, diretor-presidente da Rede Salles, em coletiva à imprensa, pontuou sobre esta expansão, principalmente na situação em que o país vive, e destacou ainda a geração de empregos na cidade. Nós acreditamos que as crises são vencidas com trabalho, com muito trabalho. Então, nos últimos 2 anos, nós reformamos todas as nossas 13 unidades para que a gente pudesse voltar a expandir o que está acontecendo agora. Estamos com uma esperança, uma expectativa muito grande para o próximo ano, e aí nada melhor do que já estar pronto para oferecer para o cliente, independente do que esteja acontecendo na economia. O que diferencia a Rede Salles nesses 60 anos aí atendendo a população? Nosso lema é confiança, qualidade e economia. Essas 3 palavras, apesar de ser apenas 3 palavras, resume tudo do que o Salles é.
Nós queremos oferecer ao cliente melhores produtos, uma qualidade superior de perecíveis e a preço justo. Isso o cliente encontra com as proximidades de lojas que nós temos. Então não precisa se deslocar e ir para tão longe para buscar esse produto. E além do mais, uma variedade enorme. Nós trabalhamos com mais de 10 mil itens dentro das nossas lojas. Geração de empregos. Só essa unidade, 100 empregos diretos e entre 80 e 90 empregos indiretos. O Salles emprega em Barbacena mais de 500 funcionários diretos hoje. No corte da fita inaugural, é um gesto de agradecimento da empresa a seus colaboradores, apenas 2 pessoas. Vander Almeida, funcionário mais antigo da empresa, Salles, e José Lopes, cliente de maior presença na rede. Após a cerimônia de inauguração, as portas foram definitivamente abertas a dezenas de clientes que aguardavam para conhecer a nova loja, aproveitar as promoções e fazer suas compras. Um mercado muito bom, que eu já compro muitos anos do Salles. Mas está muito bom, está de parabéns, pessoal. Um supermercado que apresenta o que se tem de mais moderno para atender a seus clientes, com mais qualidade e eficiência. São 2.000 metros quadrados de área de venda, uma ampliação muito elogiada por entidades de classe, como o Sindicomércio de Barbacena. E a família Salles está de parabéns por esse novo empreendimento, é a 3ª loja na cidade de Barbacena, mostrando que o Salles é uma das redes no setor de alimentação mais importantes e maiores da nossa região. E estão realmente muito ligadas nas tendências da economia, entendendo que as empresas não podem se retrair, né? Não podem ficar andando para trás, porque quem faz a economia caminhar para frente são os empreendedores. São justamente esses empresários que têm cabeça empreendedora e que sabem que a geração de empregos, a geração de renda para o país, ela depende exclusivamente da vontade de empreender. Então é uma família de coragem, uma família de garra, que está dando mais esse presente para a nossa cidade. Parabéns então à Rede Salles, muito sucesso para vocês e para Barbacena também. A Rede Salles tem 62 anos de história e somos 14 lojas distribuídas em 10 municípios mineiros, centro de distribuição e administrativo, central de compras, postos de gasolina, além de restaurantes e pizzaria, numa geração de quase 1.500 empregos em todo o sistema. Você sabia que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Barbacena atua de forma direta com o consumidor? Exatamente! Na CDL, além de fazer consultas SPC e Serasa, você tem um alerta de documentos, certificado digital, SPC Avisa e o cadastro positivo. Serviço que poderá trazer facilidade nas compras, melhores condições comerciais, mais facilidade na aprovação de empréstimos e possibilidades de juros mais baixos. Vá até a CDL para mais informações. CDL Barbacena. Aqui você pode mais. Rua 15 de novembro, 62, Sala 103, no centro de Barbacena. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, nosso quadro de entrevista do programa Resenha, aqui da TV Estação Minas, o doutor Ângelo Feres, que é o coordenador do Programa Municipal de IST, AIDS, HIV e Epidemias Virais, e também médico assistente. E nós vamos falar sobre a AIDS, agora no dia 1º de dezembro. O Brasil todo faz uma ampla campanha de combate à AIDS. E a população, às vezes, acha que a AIDS desapareceu. E ela está muito presente aí hoje na sociedade. Doutor Ângelo, muito obrigado por atender o nosso convite. Por nada, é um prazer. Lembrando que o dia é internacional, não só nacional, né? Foi um dia criado diante da gravidade do evento da epidemia de HIV/AIDS, para que o mundo inteiro desse uma parada para realmente dar uma pensada, uma atualizada nos dados. Na medida que a gente tem hoje 40 anos de epidemia, né, é preciso que todos os anos a gente veja o momento da estrada que a gente está, o que aconteceu, o que está acontecendo hoje. Bom, as pessoas acham que a AIDS ela está muito tranquila na sociedade, mas é preocupante o número de casos ter aumentado? Olha, o que vem acontecendo? Ao longo dessa estrada, desses 40 anos, muitas conquistas médicas aconteceram. Então é bem importante a gente entender que a AIDS de 40 anos atrás, de jeito nenhum, é a AIDS atual, na medida que, quando eu atendo um paciente que recém-diagnosticado, eu tenho que dar uma atualizada nele, no progresso
que aconteceu, mas esse progresso ele foi médico, do ponto de vista da abordagem de tratamento e diagnóstico, mas a gente tem que pensar que prevenção, que inclusive era o primeiro assunto, né, que você citou para a gente abordar aqui, é uma palavra que nunca saiu da ordem do dia, nunca sairá. E por que não? Porque, na verdade, a gente tem uma doença muito grave e uma doença sem cura. Então, esses dois aspectos que não mudaram na doença são suficientes para deixar a prevenção na ordem do dia. Como eu coloco isso? Uma pessoa que tem o vírus e não sabe porque não fez o diagnóstico, ela caminha numa estrada onde ela caminha por um tempo variável para uma doença muito grave e o óbito, na maioria das vezes. Uma pessoa que descobre a doença tem que tomar remédios para o resto da vida. Esses medicamentos, representando a doença sem cura, eles são fornecidos por uma política pública de saúde que custa dinheiro. Então, na verdade, a epidemia está longe de ser controlada e o número de casos que vem se acrescentando preocupa os especialistas, porque a ideia de que a população, como chega na farmácia e pega um remédio sem desembolsar fisicamente o dinheiro, ela não tem ideia de que alguém paga por isso, né? E que o aumento do número de casos, logicamente, ao longo dos anos, vai pesando na estrutura até financeira dessa política. Hoje, aí no Brasil, são mais de 800 mil pessoas que têm o vírus do HIV, mais de 100 mil não sabe que tem este vírus, e hoje a gente percebe que a grande maioria consegue ter uma vida tranquila, quem tem o vírus hoje. É possível ter uma vida tranquila, doutor? Na verdade, a gente tem que esclarecer a coisa. Eu gosto muito de comparar a trajetória natural do HIV/AIDS com duas estradas, né? Que a gente atua nas duas. Numa primeira, eu tenho uma população negativa transitando na vida, se expondo, correndo o risco de contrair a infecção. E numa outra estrada, eu tenho aquelas pessoas que errar, tipo assim, não prestar atenção na sinalização, porque na verdade o que é a prevenção? É você sinalizar essa estrada dizendo, está acontecendo isso, para você evitar um acidente, errar o caminho, você tem que fazer isso. E o HIV nada mais é do que um acidente que acontece na vida sexual das pessoas, porque no Brasil a transmissão sexual é quase 98% dos casos, e a pessoa, num determinado momento, por não ter conseguido seguir aquela sinalização, ela pega uma estrada que no primeiro momento ela é igual a outra, então a pessoa que pega o HIV não percebe que mudou de estrada. A diferença é que a estrada da pessoa que contraiu o HIV caminha com um número variável de anos, uma doença muito grave. Então eu tenho dois aspectos. A população que caminha na estrada ainda negativa, eu tenho uma forma de prevenção que é evitar que essa pessoa se infecte. Na outra estrada, eu quero descobrir quem está nessa estrada para prevenir a doença. Então, na verdade, eu tenho dois aspectos da saúde pública: prevenir a infecção e evitar que a pessoa fique doente. Então, na verdade, se a pessoa conseguiu entender os mecanismos dessa prevenção e não contrai a doença, né, é o ideal, porque a gente sabe que ela vai viver saudável e não vai depender de uma política pública, de um medicamento. Por outro lado, quem pegou o HIV e não fez o teste, correu algum risco e não fez o exame, porque estava com medo, não queria saber daquele resultado, ela vai andar numa estrada como se fosse uma estrada normal, e ela, sem o tratamento e sem o diagnóstico, ela vai expor as pessoas que estão caminhando junto com ela, que porventura tem qualquer tipo de relação sexual sem proteção, então ela vai ela não vai tendo a prevenção secundária que não deixar ficar doente. Bom, o senhor está falando das pessoas que às vezes não procuram para fazer o exame. Ainda existe um tabu muito grande, o medo, aí eu não vou lá fazer o exame e vou descobrir que eu tenho a doença. Não, isso existe. Desde o início da epidemia, a gente fala que a gente não teve, na dinâmica da disseminação da AIDS, a gente não teve só uma disseminação de um vírus. A ignorância que caminhou junto com isso, os preconceitos, os estigmas, foram epidemias que foram se superpondo, né? Então a gente sabe que, em função desse estigma, desses preconceitos que atuam muito forte até hoje, provoca que a pessoa que vive com HIV ou a que correu o risco e deveria estar procurando um diagnóstico, elas entrem no silêncio. Esse silêncio ele atua tanto na pessoa que sabe que tem o vírus e não revela isso para ninguém, né? Ou a pessoa que correu algum risco e não quer enfrentar, vamos dizer, o ato de ir lá fazer o teste e saber o que tem.
né? Então a gente sabe hoje que a população diagnosticada, tratada com a carga viral negativada pelo medicamento não transmite a doença. Então o risco da transmissão está com as pessoas que nunca fizeram teste, que não fazem tratamento, ou as pessoas que sabem da doença e não fazem o tratamento corretamente. Porque o vírus replica muito rápido. Eu diria assim, 2 dias sem o remédio você já tem uma replicação, e aí essa pessoa se torna alvo dessa disseminação do vírus para outras pessoas. E nós temos aqui na rede, em Barbacena, e atende até a região, lá o Centro de Aconselhamento e Testagem, quais são os serviços que hoje oferece à população? O teste é um deles. Na verdade, o que acontece? Como a cidade é pequena, né, teoricamente, ali tem 2 serviços juntos, que seria o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e o Serviço de Ambulatório Especializado. Nas cidades maiores, isso costumam ser 2 equipes, 2 lugares diferentes. Pelo volume da epidemia, não comporta que eles convivam juntos. Aqui em Barbacena, eles convivem juntos, até agora é possível, porque eu tenho uma equipe só cuidando dos 2 lugares. O SAI, o ambulatório, seria onde atuam os médicos e as consultas. E o CTA, propriamente, onde atua a testagem e o aconselhamento. O diferencial do CTA é que toda a testagem é acoplada a um aconselhamento. Porque muitas vezes o indivíduo não quer o CTA, então ele vai ao médico e solicita para ele fazer um pedido do exame para ele. Mas a gente já teve experiências que quando o exame dá positivo em alguma dessas áreas, né, dessas doenças, muitas vezes o laboratório não tem o nome de um médico para ligar, ele não está acoplado a um serviço e o aconselhamento não foi feito. No CTA a pessoa se prepara para aquilo, se prepara para o teste, para o resultado, e como a gente está lá o dia inteiro, ou seja, quando não estou eu, está o Dr. Ebert, que é o outro médico que atende comigo, o exame positivo ele é imediatamente encaminhado para nós e o atendimento é ali na hora, onde a gente já vai atualizar o paciente do que a gente tem, de tratamento, etc. Como você falou, o paciente de HIV hoje pode viver uma vida normal tomando os medicamentos, né? São diários, hoje a gente trata com 1 ou 2 comprimidos por dia, diferente do início que a gente tinha que usar um número grande de comprimidos, né? E eles vão vivendo bem desde que sigam o programinha direitinho e tem que estar atrelados ao ambulatório de forma que a cada 6 meses eles precisam renovar a receita, fazer exames e esse acompanhamento é para o resto da vida, tá? E a gente tenta, desse jeito, vinculando o paciente à receita, ao médico, evitar que eles abandonem o tratamento, que eles façam de forma mal feita, aonde eles vão estar, então, colocando em risco as pessoas com quem eles fizerem sexo inseguro, por exemplo. Então, hoje lá vocês, além de oferecer o teste, o teste, também tem o medicamento. Tem o medicamento, o médico. Quer dizer, hoje ali na UPA, onde a gente está, o serviço está todo ali. Eu consegui concentrar tudo num lugar só. Porque tem a farmacêutica, farmácia, tem a psicóloga, tem 2 médicos, tem o enfermeiro, tem a parte administrativa, né? Eu tenho uma ótima equipe hoje trabalhando comigo, entendeu? E as pessoas são muito bem atendidas. O que a gente até vê lá é que as pessoas até assustam de ser um serviço público acoplado ao SUS, em função da qualidade que a gente sempre imprimiu no serviço, né? A gente não limita o tempo da consulta, ou seja, se é um caso mais complicado, mais extenso, a gente gasta o tempo que for necessário até ter a certeza que aquele indivíduo tem condição de ir embora para casa de uma boa, tranquilo, sabe? Então é um serviço de boa qualidade. Bom, qual a quantidade de pessoas que vocês atendem hoje lá? Vamos colocar assim o seguinte, eu estou lá há 20 anos, né? Então tem 20 anos que eu acompanho essas estatísticas, né, anualmente. E o que a gente teve nos últimos 2 anos? Vamos pegar 17 e 18. Nós atendemos 1.550 pessoas no centro de testagem, tá? Isso por ano. Então nós tivemos talvez 1.550. Esse número eu tenho certeza que foi 18, mas 17 deve ter ficado por aí também. Cada pessoa faz 4 exames sorológicos, sífilis, HIV, hepatite B e C. Então se a gente atende 1.520 pessoas, a gente faz 5.000 exames sorológicos. Desses exames sorológicos, nesses 2 anos, resultou 240 casos de sífilis lá no serviço, 80 de HIV, e mais um outro tanto de hepatite C, hepatite B, o número é menor. Então o que a gente vê? Nós tivemos que fazer aí 6.000 testes, talvez por ano, para poder descobrir 240 casos de sífilis e 80 de HIV. A maioria dessas pessoas, talvez seja a maioria mesmo, estavam numa fase silenciosa, e isso que eu acho que a população tem que entender, a diferença entre a infecção sexualmente transmissível e a doença sexualmente transmissível. Porque esses agravos, eles têm um período de infecção que a gente fala que ele é mais silencioso, menos evidente. E um período de doença que já não é vantagem mais, o doente vai no médico.
entendeu? Ele está sentindo alguma coisa, está notando alguma coisa diferente. E no processo da infecção ele não vai. Então a gente tem interesse o quê? De que as pessoas façam o exame na fase da infecção, para a gente estar, de repente, se a pessoa se infectou, ela possa descobrir o que tem e tratar o rapidamente possível. Então esse é um dos papéis mais importantes do acesso ao diagnóstico, e um diagnóstico de teste rápido, que a gente tem um resultado aí em 15 minutos, tá? E a gente tem que lembrar os médicos que talvez assistam isso, que hoje, aquele processo antigo demorado de fazer um diagnóstico de HIV, que era fazer 2 testes do laboratório, pedir o Western blot, que era uma prova confirmatória, não é necessário. Hoje, ele está desconfiado que o paciente possa ter HIV ou quer checar isso, manda para o CTA. Porque lá, se a primeira bateria, a primeira plaquinha de teste rápido der reagente, eu vou fazer imediatamente a segunda e vou confirmar o diagnóstico. Quer dizer, em 15 minutos eu tenho o diagnóstico pronto, sem a necessidade do paciente ficar esperando e o médico também ficar esperando, particularmente importante nas gestantes, porque eu preciso de uma abordagem mais rápida. E lembrando disso, que hoje a testagem está nas UBS, ela não está centralizada no CTA, então eu tenho as equipes de enfermeiros que trabalham nas 4 BSs, já foram treinadas e faz o teste lá, e esse teste lá, a prioridade é a gestante. O que a gente quer, a gestante pisou lá, primeira consulta de pré-natal, ela já faz exame de sífilis e HIV, para acelerar o processo. Você consegue prevenir a transmissão para a criança. Bom, o senhor falou em número de 80 casos aí nos 2 últimos anos. É um número crescente? É um número grande, e eu vou te falar a verdade, Kleber, nesses 20 anos que tem aí, no ano de 16, eu tive mais ou menos uns 40 casos, já me assustou, tá? Agora, aí somando 17 e 18, eu tive esses 80. Então, eu pego 16, 17 e 18, existe uma coisa anormal, muito diferente do que eu vi anteriormente, onde eu registrava 10, 12 casos por ano. A razão disso pode ser, porque a gente tem mais acesso ao diagnóstico, né? E a gente está fazendo mais testes, descobrindo isso. Ou, por outro lado, significa uma queda no conceito da segurança sexual e as pessoas se expondo mais, ou em razão de achar que a doença tem um tratamento e o problema está resolvido, em razão do silêncio, como você falou, parece que a AIDS acabou, mas é porque o silêncio faz com que as pessoas não se revelem, né? Eu tenho HIV, etc, etc. O tratamento é bom, então uma pessoa que toma um remédio, ela pode estar muito magrinha, cheia de sintomas quando chega lá, mas se ela vence esse período de tempestade, ela volta a ganhar peso e ficar com uma fisionomia normal, então não adianta olhar para uma pessoa e dizer, olha, ela está com aspecto X ou Y, não dá para saber por ali. E tem a fase silenciosa também, que só fazendo o teste, né? Então a gente sabe que o que aconteceu nesses 3 anos, eu coloco a questão da banalização do sexo, a incorporação das mídias sociais, onde você tem aplicativos de paquera que facilitam os encontros, né? Às vezes estão como fachada de redes sociais para fazer amizade, mas ocorrem muitos encontros sexuais nessas redes, e a baixa do uso do preservativo, tanto que a camisinha, tanto masculina e feminina, foi colocada como um carro-chefe, que era mais fácil de divulgar como prevenção, e hoje nós acrescentamos tecnologias nessa prevenção, do tipo medicamentos que a gente chama de PEP, que é a profilaxia pós-exposição, aonde uma pessoa correu um risco sexual, uma camisinha arrebentou, você saiu com uma pessoa que você não conhece, né? Você fez um sexo com uma pessoa de programa que você pagou, né? Qualquer situação que você considere de risco, você pode tomar os medicamentos por 28 dias, lembrando que o prazo ideal são 2 horas para tomar a primeira dose, no máximo 72 horas, e esses medicamentos ficam na Santa Casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, se o risco ocorreu sábado de madrugada, o sujeito não precisa esperar a segunda-feira, ele vai na Santa Casa, não precisa falar o que aconteceu, ele fala, eu tive uma exposição e quero a prevenção. E ele vai receber um número de comprimidos que dá para ele ir até o primeiro dia que o CTA está funcionando. Ou seja, se é feriado na segunda, ela recebe comprimido para sábado, domingo, segunda. Na terça ele vai me procurar. E lá eu vou fazer um julgamento. Se eu achar necessário, eu vou completar para 28 dias essa profilaxia. E além disso, tem a PrEP, que é a chamada pré-exposição, que você tem 5 cidades em Minas Gerais que já fazem. Barbacena parece que está se tornando uma candidata pelo número de casos. Essa PrEP é o seguinte, é uma pessoa que sabidamente vive risco, totalmente, não consegue modificar aquele padrão de comportamento, ela se inscreve e se o critério fechar, ela passa a tomar um remédio continuamente. Vamos lembrar que a PrEP não é, eu vou ter um risco hoje, eu tomo uma hora antes. Não, a PrEP é como se fosse um tratamento, onde a pessoa toma um remédio direto, todos os dias,
tem que fazer um controle de 3 em 3 meses no ambulatório, exame de sangue, exame de urina, porque um dos medicamentos pode afetar o rim. Tá? E é muito comum esse... A PrEP? A PrEP no estado de Minas, eu sei que tem 5 municípios que já abriram, né, o programa da PrEP. Barbacena não tem ainda, mas eu sei, pelo que eu tenho informado, que talvez a gente seja um candidato. Eu tive conversando com um representante do laboratório que vende o remédio da PrEP, que é o Truvada, que a PrEP, eles achavam, quando lançaram, um programa caro, sabe? Porque o remédio custa dinheiro. Por que o governo também gasta dinheiro, então, com pessoas que não querem mudar o comportamento? Porque a gente já sabe que elas não vão mudar. Então é mais vantajoso usar o remédio como prevenção do que ter esse indivíduo lá na frente, HIV positivo, gastando remédio para o resto da vida. Porque amanhã esse cara resolve mudar de vida, não tem o HIV, e ele vai ficar tranquilo. Porque se durante o processo de vida, de promiscuidade, ele adquire o vírus, ele vai tomar remédio o resto da vida. Então parece que a PrEP, na ideia do laboratório, do próprio governo, ia ter uma adesão maior do que teve. Então ele me falou que ele acha, do ponto de vista da estimativa, que essa alternativa não está cumprindo o que ela achava que deveria cumprir. Há alguns anos a gente sabe que o aumento de casos do HIV era na faixa etária dos idosos. Hoje permanece? Como está a nossa região? De jeito nenhum. A gente fala isso em termos de vulnerabilidade. É importante essa palavra para a gente ter deixado de lado expressões históricas que falavam de grupos de risco, comportamento de risco, e que a gente viu que esse tipo de conceito não fechava o que a gente entendia da epidemia, né? Porque, na verdade, se a gente for pensar comportamento, todo mundo é sexuado, todo mundo tem uma vida sexual, está se expondo, né? Logicamente, quanto mais parceiros, menos segurança, maior o risco. Mas a gente sabe que, em função, vamos dizer assim, desses conceitos, a gente criou a palavra vulnerabilidade, que é um conceito que vai medir a fragilidade ou individual ou de um grupo social diante da doença. A gente pode dizer que um grupo mais pobre, com menos acesso à informação, tem uma vulnerabilidade aumentada pela falta da informação. Não adianta eu distribuir camisinha sem explicar como usa, né? Explicar os funcionamentos da camisinha. Então, a camisinha só ser doada não funciona. É vulnerabilidade o que a gente vê hoje. Então, a gente tem, nesses 80 casos, desses últimos 2 anos, 80% com menos de 28 anos. Então, uma epidemia jovem. Tá? Se você compara, se você coloca num gráfico de barras masculino e feminino, a barrinha do masculino está muito maior do que a das meninas. Significa que desses 80%, além de serem jovens, é mais menino. O que explica, então, uma quantidade de meninos maiores agora? A mesma coisa que explicou isso nos anos 80. Então, a vulnerabilidade, vamos entender que não é grupo, né? Fica maior em meninos que fazem sexo com outros homens. Homens que fazem sexo com homens e jovens, hoje representam no Brasil a faixa que nos preocupa em função do número de casos que vem se desenvolvendo. E é preocupante muito nessa faixa etária, até porque hoje o sexo está mais livre. Claro. É preocupante porque a gente sabe que a vida, para se movimentar, ela tem um movimento sutil, que é o da consciência, da ordem, da sabedoria, do conhecimento. Ela tem um outro movimento que faz uma conexão social entre as pessoas e tem o movimento da biologia. Com a biologia a gente não discute porque ela tem umas demandas instintivas, vontades, né, etc, etc. Então a gente espera que o comando esteja no movimento do pensamento e do conhecimento. É por isso que a gente entende que simplesmente entregar a camisinha não vai resolver, porque eu preciso que o sujeito tenha o conhecimento necessário para que na hora da decisão final é dele. Você sabe disso. Então, às vezes eu tenho uma pessoa que tem o conhecimento antes da relação, depois ela se preocupa, mas no momento do risco, ela não age de acordo com o que ela precisa agir. Ou seja, usando a camisinha, adiando aquele momento, se preocupando a fazer um teste. Uma outra situação que a gente tem, um casal que estava junto, resolve separar e depois voltar. Nesse período de solteiro, às vezes alguém fez alguma coisa e contraiu o vírus. Quando eles retornam, às vezes não se preocupa em fazer o teste. Já volta sem a camisinha. Outra coisa importante é entender que o amor não vai imunizar ninguém. O que imuniza é conhecimento e atitude, né? Então, as pessoas dizem, eu estou amando, estou estável, estou isento. Não, o vírus não dá a menor bola para isso, ele é uma partícula da biologia, né? Então, na verdade, é preciso que as pessoas entendam isso. Prevenção é atitude. E aqui eu estou falando não só na questão de não pegar o vírus, e também descobrir que tem para tomar o remédio e não adoecer.
Ou então aí há um crescimento do número de casos, falta uma divulgação ainda. Eu acho que falta. Porque no início teve muito, hoje a gente não ouve muito falar. Mas você sabe que no início, por exemplo, onde que eu acho que o governo poderia fazer mais e não faz? Eu acho que o Brasil, ele não pega pelo dano, então ele não quer divulgar. Por exemplo, nós tivemos no regional em Barbacena nos últimos 3 meses, uns 3 ou 4 pacientes internados, 2 conseguiram passar pelo olho do furacão, tiveram alta, 2 morreram, jovens. Um tinha 32 anos, o outro eu não estou me recordando bem, mas era uma idade jovem. Então você fica perguntando, o que está fazendo um cara de 32 anos nos dias de hoje, com um diagnóstico acessível, um remédio acessível, e ele está lá morrendo, magrinho, cheio de doença lá no regional. Exatamente como você falou. Vem toda aquela atitude de silêncio, que eu já falei, que evita o diagnóstico precoce, mas a gente sabe que longe disso, eu acho que esses pacientes que morrem é uma expressão dessa gravidade. Hoje a gente tem uma ideia no Brasil que 30 pessoas ainda morrem por dia no país todo do HIV/AIDS. E para você ter uma ideia, em São Paulo, numa primeira divulgação que a gente teve talvez há 2 anos atrás, os homens que faziam sexo com homens representavam em cada 4 e eu tinha 1 infectado. Uma última divulgação mais recente, eles já aumentaram para 2. Então significa que em São Paulo, do mesmo jeito que o desenho está aqui, porque a gente fala o seguinte, Barbacena é micro, é uma cidade pequena, mas na verdade o universo é igual. Então o que acontece no universo pequeno está ocorrendo também Rio de Janeiro, São Paulo, cidades maiores, numa escala muito maior. Né? Então a gente sabe que em São Paulo, talvez, não é uma coisa que a gente tem certeza, mas a estimativa seria de quase a metade dos homens que fazem sexo com homens estarem infectados pela doença, o que, pegando essa vulnerabilidade específica, precisaríamos de pensar estratégias que não passem mais por aquela questão, usa camisinha, porque isso já foi muito falado. Como eu te falei, eu acho que a coisa tem que se ampliar para a família, para a escola, uma forma de colocar as pessoas com conhecimento, naquele movimento da consciência, onde, na hora que lá no final, eu passei por várias palestras, assisti essa entrevista, mas no sábado que vem eu estou na balada, eu bebi, vou sair com alguém e eu não aplico nada do que eu aprendi. O que a gente quer é terminar com esse abismo entre o que eu sei e o que eu uso. É preciso que tudo que eu sei seja praticado. E a gente tem as redes sociais e a maioria às vezes não procura as redes sociais, não utiliza dessas redes para buscar essas informações. Busca às vezes até a coisa errada e aí cai nesse risco aí, não se previne, ou às vezes acaba sendo contaminado e não procura um tratamento. Nós temos o dia 1º de dezembro, que é o dia de combate à AIDS, há 30 anos, que já existe esse dia específico para uma reflexão maior. Se eu ver, esse dia é suficiente? Não, um dia jamais seria o suficiente em função de um ano que tem 365, né? Mas, logicamente, que um dia, igual é o outubro rosa, o novembro azul, que é uma fase do ano, né? A gente poderia fazer o dezembro vermelho, em vez de fazer um dia, fazer um mês. Mas dezembro, você sabe como é que é, fim de ano, ano novo, Natal, né? Então é um mês difícil, porque as pessoas estão distraídas com essas festas, né? E a gente sabe que sexo as pessoas fazem o ano inteiro. Né? Então é necessário uma educação continuada, na minha visão. O dia é interessante porque ele é internacional, né? E naquele momento, como a gente está aqui falando, a Rede Globo, os jornais, acredito que vão abordar a questão do HIV, atualizando os dados para a população tomar conhecimento do que está acontecendo. Então ele funciona bem, como um dia. Só que, como você mesmo falou, nunca seria o suficiente para uma luta realmente concreta para conseguir mudar esse cenário. E para encerrarmos, doutor, a prevenção é realmente a melhor solução. Não tem outra. E nesses 2 sentidos, lembrando. Prevenir para não pegar, prevenir para não adoecer. Tá? Porque quem tem o vírus tem que fazer a prevenção com o remédio para não ficar doente. Tá. E você, nas redes aí da área de saúde, tem lá todo esse trabalho que é gratuito. Então, assim, se você acha que tem ou contaminou, ficou numa área de risco, procura para fazer o tratamento, saúde sempre em primeiro lugar, né, doutor? Isso é importante. Claro, e o teste não precisa propriamente marcar uma hora. A gente pede às pessoas para irem lá, chegando no CTA, dizer, eu vim aqui fazer o teste, né? Se tiver muita gente, a psicóloga é até autorizada a fazer uma abordagem coletiva, né? Deixando assim, na escolha do sujeito se ele quer o aconselhamento individual também. Mas como o movimento hoje permite, normalmente as pessoas têm o aconselhamento individual. Então chega lá e fala, eu quero fazer o teste, né? Dependendo do resultado do teste ou da entrevista da psicóloga, ela vai encaminhar o paciente para mim, para o médico ou para o Herbert. Ou seja, nem
sempre é HIV/AIDS ou hepatite. Às vezes, na hora da entrevista, o indivíduo relata alguma outra coisa que está acontecendo ali. Ela não é médica, então ela imediatamente passa para consulta. Ela vai lá me perguntar, você pode atender hoje? Ou a gente marca. Então, dependendo do que ela me falou, a gente atende no mesmo dia. Bom, doutor Ângelo, muito obrigado por atender nosso convite, para a gente estar falando de um assunto tão importante. E sério, né? Sério, para despertar a população sobre isso, e sempre reforçando. A prevenção é a melhor solução em todos os momentos da vida. Ainda continua da ordem do dia. Ótimo, muito bom. Obrigado mais uma vez, doutor. Tá. Beleza. Você acabou de assistir ao programa de número 30 do Resenha, aqui na TV Estação Minas, com a preparação e apresentação deste jornalista Márcio Kleber. Você deve ter percebido desde o início deste programa que nosso cenário mudou. Agora estamos com um novo estúdio. E é nesta bancada, neste novo estúdio, que vamos estar levando até você toda semana tudo de bom que é novidade em Barbacena. Somos uma pequena, grande equipe que se pauta principalmente pela ética profissional e que se preocupa em levar até você notícias com credibilidade. E você pode ajudar nosso programa a ser mais informativo, enviando para nosso e-mail jornalismo@estaçãominas.com.br tudo o que acontece ou existe de bom em seu bairro ou em sua comunidade. Obrigado por nos assistirem toda semana. Fique com Deus e até a próxima semana.